Bom dia! Hoje é 1º de setembro de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. O vídeo será sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ontem, dia 31 de agosto de 2018. Assisti por completo ao julgamento que se estendeu até 2 horas da madrugada de hoje, 1º de setembro de 2018. E resolvi fazer esse vídeo para, mais uma vez, anular a propaganda falsa de que o TSE foi contra a pessoa física do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Petistas e simpatizantes de Lula pregam falsamente que o Lula foi condenado por decisão política. Esses petistas e simpatizantes de Lula ficam com a cabeça voltada para sistemas socialistas, onde existem presos políticos. Aqui no Brasil não, nós temos políticos presos e não presos políticos, mas eles confundem tudo. E vou aqui explicar que a decisão do TSE foi acertadíssima, sem conserto algum. Não precisa de conserto, porque ela foi acertadíssima, correto? Então vamos aqui ao quadro para que você entenda aí a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, correto? Então vamos aqui ao quadro. Muito bem? Ok. Coloquei aqui, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, dia 31 de agosto de 2018, uma sexta-feira, correto? E como já disse, o julgamento se estendeu até as 2 horas da madrugada de hoje. E assisti por completo. O placar ficou assim: a favor do registro da candidatura de Lula, apenas um voto do ministro Edson Fachin. E contra o registro da candidatura de Lula, 6 ministros. Então o placar ficou 6-1, 6 contra o registro de Lula e apenas 1 a favor do registro de Lula. Votaram contra Luiz Roberto Barroso, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira e Rosa Weber. Muito bem. Eu esperava um placar de 7-0, porque a lei é clara. Esperava, portanto, um placar de 7-0. Mas aí houve a divergência do ministro Edson Fachin, que depois vou explicar. Agora, o julgamento do TSE ontem, gente, mostrou aqui, derrubou mais uma propaganda falsa dos petistas e simpatizantes de Lula, lamentavelmente. Derrubou aqui, por quê? Porque eles dizem, por exemplo, que o Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, sempre decide contra o Lula. Sempre decide contra o Lula. Dizem que o ministro Edson Fachin está preocupado com a pessoa física do Lula. E o julgamento de ontem mostrou que não. Mostrou que não. Veja aí, o ministro Edson Fachin foi o único ministro dos 7, o único que votou a favor de Lula. Então você vê que o julgamento do TSE de ontem coloca sem valor algum a propaganda de petistas e simpatizantes de Lula de que ministros são contra a pessoa física do Lula. Aí está a prova de ontem, não é? Que a coisa não funciona assim, correto? Então o placar ficou 6, repito, 6 contra 1. Eu esperava 7-0 aqui. Muito bem. Então vamos entrar aqui, mostrar
que a decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral de ontem, foi uma decisão acertadíssima com base nas leis, correto? Para que você entenda isso, vamos aqui à condenação do Lula, não é isso? O Lula foi condenado no dia 24 de janeiro de 2018, pela segunda vez, ele foi condenado em segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, correto? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região é um órgão colegiado, como está ali. O que é isso, hein? Órgão colegiado, colégio, colegiado. Significa ali mais de um julgador, mais de um juiz, mais de um desembargador. Quando apenas um juiz de direito prolata uma sentença, nós temos aí um órgão singular, é apenas um juiz. Quando é mais de um juiz, aí nós temos órgão plural, órgão colegiado. Então, o órgão colegiado quer dizer que o órgão do Poder Judiciário, quem julga ali, são várias pessoas e não apenas uma. Daí o nome colegiado, correto? Tanto é verdade que o órgão colegiado ali do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, segunda instância, foram ali 3 desembargadores, não é? Que condenaram ali o senhor Lula. O desembargador Gebran Neto, o desembargador Leandro Pausen e o desembargador Vitor Laus. 3 condenaram ali o Lula em segunda instância. E os crimes ali de responsabilidade do senhor Lula foram 2. Corrupção passiva, que é um crime contra a administração pública. Está lá no Código Penal. E também outro crime, lavagem de dinheiro, em relação ao apartamento triplex. Então você vê que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi condenado, gente, por 2 crimes, por um órgão judicial colegiado, não é isso? A segunda instância, correto? Muito bem, eis aí o quadro. Vamos agora às leis e veremos que a decisão do TSE foi acertadíssima, correto? Muito bem, peguemos aqui as 2 leis. A Lei Complementar número 64 de 1990 e a Lei Complementar número 135 2010, correto? Muito bem. Essa lei complementar aqui, número 64, 1990, ela foi alterada por essa lei aqui, complementar número 135/2010. Essa lei aqui é a lei da ficha limpa. É a lei da ficha limpa, que alterou, mudou alguns artigos aqui da lei complementar número 64. Muito bem? A lei da ficha limpa foi uma lei, e é uma lei maravilhosa. Ela traz a inelegibilidade do candidato que é condenado em segunda instância, para que ele ali não exerça cargo público. Ela traz aqui esse impedimento, não é? Torna o candidato inelegível. Essa lei aqui foi uma alegria para o povo brasileiro. Até os petistas, na época, e aqui o presidente era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, até o presidente aqui aprovou essa lei, a lei da ficha limpa, em que declara inelegível o candidato que é condenado em segunda instância, que é o caso aqui do Lula.
Então eu digo que na época, você vê aí, até os petistas elogiavam essa lei. Só que agora, como o Lula é agora aqui a parte ré, é o réu aqui, o Lula, aí os petistas agora passam a não gostar mais da lei. Mas eles adoraram essa lei aqui. Veja lá as matérias nos jornais, televisão, os petistas elogiando aqui o impedimento do candidato que é condenado em segunda instância. Só que agora eles mudam o disco, só porque o Lula agora é o alvo aqui da lei. Então, se o Lula é o alvo dessa lei, então agora os petistas são contra. Só que antes eles eram a favor. Correto? Veja a história. A história tem memória. Então vamos aqui. A Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa, modificou aqui um pouco essa Lei Complementar número 64. Então vamos aqui o que diz a lei. Tudo isso aqui, gente, é o que está na lei. Entre aspas aqui, é o que está na lei, desse mesmo jeitinho, correto? Então vamos aqui. A Lei Complementar diz assim, artigo 1º, são inelegíveis, olha aqui, são inelegíveis. Aí vem vários artigos. Eu vou colocar aqui apenas os itens, né, relativos a esse processo do Lula. Então, muito bem. No artigo 1º dessa lei, na linha E, está dito assim, vamos lá. São inelegíveis os que forem condenados, veja aí, a lei dizendo, hein? Os que forem condenados em decisão transitada em julgado, correto? Muito bem, o caso do Lula se encaixa aqui? Será que essa condenação do Lula aqui já transitou em julgado? Não, não é isso? Não. Então não se encaixa por enquanto aqui. Mas vamos continuar lendo o artigo. Vamos lá. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado e os que forem condenados em decisão proferida por órgão judicial colegiado. O caso do Lula, a condenação do Lula, se encaixa aqui até agora? Se encaixa. Claro que se encaixa. Porque o Lula, ele foi condenado por decisão proferida por órgão judicial colegiado, que é o TRF da 4ª Região. É um órgão judicial, porque pertence ao Poder Judiciário, certo? É um órgão judicial e é um órgão colegiado. Olha aqui, órgão colegiado. Logo, o caso do Lula se encaixa aqui no artigo 1º da Lei 64.990, a linha E, aqui está, correto? Aí diz, desde a condenação, ou seja, os que forem condenados, que é o caso aqui do Lula, em decisão proferida por órgão judicial colegiado, é o caso do Lula, desde a condenação, isto é, desde 24 de janeiro de 2018, essa pessoa aqui está inelegível. Inelegível desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Aí a lei traz aqui os crimes, correto? Pelos crimes. Agora vamos ver se os crimes que foram ali atribuídos ao Lula, vamos ver se aqueles 2 crimes estão aqui na lei. Se estiverem, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi uma decisão acertada. Então vamos ver aqui se esses crimes cometidos pelo Lula, atribuídos a ele, vamos ver se estão aqui. Então diz assim, pelos crimes, aí vem o item 1. O item 1 traz os crimes.
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Você vê lá que o Lula foi condenado por corrupção passiva. A corrupção passiva é um crime contra a administração pública. Logo, se encaixa aqui o caso do Lula. Na lei, gente, na lei. Muito bem. Vamos agora ao item número 6, correto? Que diz assim: os que forem condenados pelos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. O Lula, como você vê lá, foi condenado também por lavagem de dinheiro. E aqui está: crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Isto é, também aquele crime lá se encaixa aqui na lei, correto? Então é fácil você ver que a lei é clara. As leis aqui são claras. Não há como fazer de forma diferente. É por isso que o Tribunal Superior Eleitoral declarou a inelegibilidade do senhor Luiz Inácio Lula da Silva ontem, com base nas leis Complementar 64.990 e Lei Complementar número 135/2010, a Lei da Ficha Limpa. É simples assim entender a coisa. Os crimes cometidos por Lula estão aqui na lei. E o julgamento também está aqui na lei, órgão judicial colegiado, correto? Muito bem, vamos voltar agora à votação. O ministro Edson Fachin, ele sabe muito bem, e ele declarou isso em seu voto. Ele mesmo disse que o Lula aqui é inelegível, de acordo com a lei clara, sem dúvida alguma. O Lula é inelegível. Só que ele foi a favor da candidatura de Lula, mesmo assim, em relação àquela recomendação feita pelo Comitê dos Direitos Humanos da ONU. Ele levou em consideração aquela recomendação, o ministro Edson Fachin, e com todo o respeito ao ministro, ele cometeu o erro, mas é o entendimento dele. Ele deve ser respeitado por isso. Mas você pode criticar de forma saudável uma decisão. Então o ministro Edson Fachin foi o único a dar crédito àquela recomendação da ONU. A ONU fez uma recomendação, o Comitê dos Direitos Humanos da ONU, para que o governo brasileiro, desse direitos ao senhor Lula para concorrer às eleições. Então, o ministro Edson Fachin, nesse sentido, ele deu aí crédito à recomendação dos direitos humanos aí. Só que ele sabe muito bem que, pelas leis, o Lula não pode aqui, participar de campanha política, porque as leis são claras. Correto? Muito bem. Então vamos aqui à questão da recomendação lá dos direitos humanos, do Comitê dos Direitos Humanos. Os outros ministros foram contra aí a decisão do Fachin. E com razão. Foram contra. Eles não deram crédito que ao certo a recomendação feita pelo Comitê dos Direitos Humanos da ONU. Primeira coisa, esse Comitê de Direitos Humanos da ONU é um órgão bem abaixo dos outros principais lá da ONU. A primeira coisa. A segunda coisa, esse Comitê de Direitos Humanos da ONU é um órgão puramente administrativo. É um órgão puramente
administrativo da ONU e não um órgão judicial da ONU. Terceira coisa, trata-se apenas de uma recomendação e nada mais. Não obriga o Poder Judiciário de decidir conforme essa recomendação. Trata-se apenas, repito, de uma recomendação da ONU para que as autoridades brasileiras, permitam que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva participe aí ativamente da campanha eleitoral. Só que não pode, porque foi condenado por órgão judicial do Poder Judiciário brasileiro, colegiado ainda, de acordo com as leis. Então, esse Comitê de Direitos Humanos da ONU, ele não obriga país algum a observar essa recomendação, porque essa recomendação não tem esse efeito vinculante. Foi isso que decidiu aqui, que decidiram os ministros restantes, os 6 contra 1, contra o Fachin. Entendeu? Recomendação da ONU é apenas uma recomendação. Não é uma coisa que deve ser seguida à risca. Tanto é que se alguém não der crédito a ela, não haverá punição alguma. E é bom que você entenda uma coisa. São 18 elementos aí nesse Comitê de Direitos Humanos da ONU. E apenas 2 deles, fizeram essa recomendação aí. E essa recomendação, só para você ter ideia, que foi feita, essa recomendação não ouviu nenhuma autoridade aqui do Brasil. Essa recomendação foi feita sem colocar o contraditório, sem pedir sequer uma informação do Poder Judiciário brasileiro. Não foi feito assim, melhor dizendo. O que é essa recomendação da ONU? O que é isso? Advogados do Lula foram lá, o Fachin, ou melhor, o Cristiano Zanin, advogado de Lula, por exemplo, antes de Lula ser preso, ele foi também lá à ONU, em Genebra, onde a ONU fica em Genebra, na Suíça. O Cristiano Zanin foi lá e pediu lá ajuda à ONU para evitar que o Lula aqui fosse preso. E o Lula foi preso. E nenhuma autoridade judiciária brasileira foi punida por isso. O Poder Judiciário está acima de qualquer coisa. O Poder Judiciário está acima de qualquer coisa. O Poder Judiciário é o órgão máximo da justiça brasileira. Não é uma simples recomendação do Comitê dos Direitos Humanos da ONU que vai quebrar essa harmonia jurídica brasileira. Não quebra. Já disse, é uma simples recomendação. E essa recomendação da ONU é uma recomendação mostrando que o país deve seguir suas leis. E o Poder Judiciário, mais do que outro poder, está seguindo as leis. É o órgão que interpreta as leis. E o senhor Lula foi condenado em segunda instância por um órgão colegiado. E as leis, como mostrei aqui, são claras nesse sentido. Aquele que for condenado em segunda instância, mesmo sem trânsito em julgado, aquele que for condenado em segunda instância está inelegível. E repito, essa lei aqui foi criada, aprovada, defendida por todos os brasileiros no governo Lula. Os petistas daquela época elogiaram a lei da ficha limpa. Só agora que o Lula é alvo dessa lei, aí os petistas mudam o discurso. Aí eles falam trânsito em julgado, mas antes não era assim. Só porque agora o Lula é parte aqui, é alvo da lei, aí o discurso dos petistas e simpatizantes de Lula mudam os discursos. E isso não é bom para o direito, não é bom para a razão. Entendeu? Então, recomendação da ONU, do Comitê dos Direitos Humanos da ONU, é apenas uma recomendação. E essa recomendação de que o Lula deve participar do processo eleitoral, essa recomendação da ONU
repito, foi feita sem análise do processo do Lula, sem ouvir uma autoridade sequer do Poder Judiciário. Não, foi feita a revelia. Os advogados de Lula foram lá, mostraram lá aos integrantes da ONU, do comitê, e aí dois resolveram fazer essa recomendação sem consultar a autoridade judiciária brasileira, sem olhar o processo do Lula. Nada disso eles fizeram, nada. Simplesmente fizeram uma recomendaçãozinha. É por isso que não tem efeito algum. Os 6 ministros foram contra qualquer efeito dessa recomendação. Lamentavelmente, o ministro Edson Fachin deu aí crédito a ela. E não era para ter dado esse crédito. Como eu disse aqui no início do vídeo, eu esperava um placar de 7-0 contra o Lula. Contra o registro da candidatura de Lula. Não é contra a pessoa física do Lula. Ministro algum, juiz de direito algum, odeia o Lula, a pessoa física dele, e por isso quer prejudicá-lo. Isso é propaganda falsa de políticos. Muito cuidado com os políticos brasileiros. Quando você for opinar sobre alguma coisa, veja essa coisa, estude essa coisa, leia essa coisa. Porque se você for dar crédito a petistas e a advogados aí, porque os advogados são pagos de forma abastada, advogados são pagos para defender seus clientes. Então, muito cuidado com os discursos que você vê por aí, você ouve. Muito cuidado. Analise isso de forma bem clara, como eu estou fazendo aqui. Só assim você terá conhecimento da verdade. Do contrário, você vai ser mais um bobo aí, falando bobagens. Correto? E para terminar aqui o vídeo, a pedido, vamos terminar com Elvis Presley, não é? O grande Elvis aqui, ó. Vamos terminar o vídeo com Elvis Presley cantando Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. E mais um vídeo e muito obrigado. Terminamos aí com Elvis.